Esse é o podcast Instantes de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria do Maurício Portugal Ribeiro. Nesse episódio, a gente vai tratar da diferença entre equilíbrio econômico e o equilíbrio financeiro de contratos. E também sobre os reequilíbrios que acabam sendo incompletos, sabe? Às vezes só econômico, às vezes só financeiro. Para isso, vamos nos basear num artigo do próprio Maurício Portugal Ribeiro. Vamos então explorar essa questão que é bem fundamental nos contratos de concessão, de PPPs. A ideia básica parece simples, né? Se um evento impacta uma parte, mas o risco era da outra, quem assumiu o risco tem que compensar quem foi afetado, certo? Exato. Em teoria, é isso. A compensação deveria, sim, restaurar tudo. A situação econômica, ou seja, a rentabilidade que se esperava, e a financeira, o fluxo de caixa mesmo. Só que, como o artigo do Maurício aponta, na prática, muitas vezes o reequilíbrio não é bem assim, completo. Ah, é? Como assim? Ou se ajusta a parte econômica, tipo a conta geral do projeto lá no futuro, mas se ignora o problema de caixa agora. Ou então se resolve o caixa imediato, apaga o incêndio, digamos, mas aí acaba prejudicando a rentabilidade do projeto como um todo. Que interessante isso. O artigo até traz um exemplo, né? De um reequilíbrio que é só econômico, mas não financeiro. Como funciona? Isso, tem um exemplo ótimo. Pensa numa PPP de metrô. Aí surge um problema geológico inesperado, um solo mole que ninguém previu. E esse risco, pelo contrato, era do poder concedente. Ok. Isso gera um custo extra bem alto. Vamos dizer, uns 200 milhões para a concessionária ter que lidar com esse solo. Nossa, 200 milhões. E aí, como o poder concedente compensa isso, se o risco era dele? Bom, aí que entra a dificuldade prática, né? Digamos que a concessionária não tem como levantar essa grana extra rápido. Crédito está difícil, os acionistas talvez não possam aportar mais. E o poder concedente, por outro lado, também está com orçamento apertado, dificuldades fiscais. Não dá para simplesmente tirar 200 milhões do bolso. Entendi. O cenário real. Qual a saída, então? A saída que às vezes encontram é reequilibrar aumentando o prazo do contrato. Tipo, olha, você vai operar por mais 5 anos lá no final, e isso compensa economicamente esse custo extra de agora. Economicamente pode até fazer sentido na planilha, né? A conta fecha no valor presente líquido, talvez, mas e na prática, resolve? Pois é aí que está o problema. Economicamente justo, talvez. Mas financeiramente, a concessionária precisa desses 200 milhões de reais agora, para ontem. Para não ter que parar a obra, para não quebrar, entende? Claro. O prazo estendido lá na frente não paga a conta do concreto, do pessoal, do equipamento que está parado hoje. Faz todo sentido. Isso mostra bem que a forma como se reequilibra não é neutra, não é só um detalhe. A solução ideal mesmo, como o artigo sugere, seria o pagamento direto do valor conforme os custos fossem aparecendo. Se não, a concessionária que assuma um problema que não era dela na prática. Ou pega empréstimo caro, ou pressiona acionista. Complicado. Exato. E o artigo fala do inverso também, né? Quando o financeiro é resolvido, mas o econômico não. Como seria esse caso? Sim, o oposto também acontece. O exemplo é de uma PPP rodoviária. Nesse caso, o poder concedente atrasa para entregar as áreas desapropriadas para a obra. E o risco desse atraso era dele, do poder concedente. Certo, um risco comum até. O contrato, prevendo isso, tinha uma multa diária por atraso. E o poder concedente, olha só, paga a multa direitinho. Ah, então tá resolvido. A multa cobre os custos extras da concessionária com pessoal parado, equipamento ocioso. O financeiro tá ok, certo? Onde que tá a falha aí? A falha está no econômico, por causa do valor do dinheiro no tempo. Pensa bem, o contrato pode até garantir um prazo mínimo de operação, digamos 25 anos, para compensar o início tardio da cobrança de pedágio. Mas trocar um ano de receita de pedágio que viria agora, no começo, por um ano de receita só daqui a 25 anos, não é a mesma coisa economicamente. Ah, claro. O dinheiro hoje vale muito mais. Exatamente. Mesmo que a projeção de tráfego lá na frente seja maior, a rentabilidade geral do projeto, aquela taxa interna de retorno que o investidor olhou para decidir entrar, ela diminuiu. Entendi perfeitamente. Então, o reequilíbrio financeiro aconteceu. As multas cobriram um buraco no caixa, mas
O econômico, a rentabilidade esperada, essa não foi restaurada. Nossa, ficou muito claro. Ou seja, aquela garantia do equilíbrio econômico-financeiro que a gente sempre ouve falar e está na lei, ela precisa ser vista de forma integrada mesmo, não dá para separar. Não dá. Reequilibrar só um lado pode acabar distorcendo toda a lógica de riscos que foi pensada no contrato. Precisamente. Um sistema de reequilíbrio que funciona de verdade tem que garantir isso. A parte que não tem o risco não pode sofrer perda nenhuma, nem financeira no caixa imediato, nem econômica, na rentabilidade de longo prazo. Isso é, assim, crucial para manter os incentivos corretos e a própria credibilidade dos contratos, né? Com certeza, fica bem evidente que a forma de fazer o reequilíbrio tem implicações muito profundas. E essa prática que parece comum, de soluções parciais, pode acabar gerando desequilíbrios que ficam meio escondidos. É um alerta importante que o artigo traz sobre essa incompletude. E deixa uma questão no ar, né? Uma provocação para o futuro. Como que os próximos contratos podem ser desenhados para prever mecanismos que garantam já de saída um reequilíbrio que seja de verdade completo, que olhe para o caixa e para a rentabilidade juntos, não importa qual a forma de compensação que foi escolhida ali na hora. Uma excelente reflexão para a gente pensar. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana!